versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. E no versículo 10 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas da terra. É interessante que Jonas ele passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, né? Porque o peixe engoliu e ele passou lá durante 3 dias e 3 noites. Agora eu pergunto para vocês: Jonas não poderia ter orado ao Senhor já no primeiro dia? Vou falar melhor. Jonas ele já não poderia ter orado ao Senhor antes de ser lançado ao mar? Sim. Sabe o que acontece aqui, amados? Eu quero que você preste muita atenção aqui. O que aconteceu com Jonas é o que acontece com a maioria das pessoas que não entendem o propósito de Deus na vida delas. Batem cabeça, dão murro em ponta de faca. Jonas esperou estar no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. Preste atenção, quando nós comemos um alimento, né? Vai aqui, bota na boquinha, mastigou, vem descendo, né? E para aqui, para no processo, né? Da digestão, até que ele vai se transformando em algumas coisas ruins, de todo o mal que tem que sair, certo? A gente come e depois todo mal tem que sair. Amém? Amém. Vai sair. Tem que sair. E aí, o que aconteceu? Jonas esperou 3 dias. Só quando Jonas estava lá no fundo do poço, quando literalmente na barriga do peixe, Jonas estava na pior. Estava naquela situação ali, esse mal que tem que sair, Jonas estava lá. Infelizmente, a maioria das pessoas que não querem entender ou não querem escutar a voz de Deus, elas só procuram ao Senhor quando estão literalmente na pior. Para não falar outra coisa, né? Quando está no fundo do poço, quando a gente está em uma situação, quando já não tem mais saída. E Deus ele quer que nós venhamos a viver uma vida em abundância. Abundância! Deus ele nos chamou não para viver uma vida de acordar de manhã cedo, já ir para o trabalho e volta e paga a conta e troca a fralda do Arthur e vê ele aqui correndo e rolando no pulo. Não é só isso. Deus ele tem coisas muito maiores para a tua vida. Se nós não estamos vivendo hoje uma vida de satisfação, porque não é porque nós somos cristãos ou nós servimos a Cristo que nós deixamos de ter problemas. Mas sabe qual é a maior diferença nisso tudo? É que nós passamos por problemas sim, mas nós temos a certeza da vitória. Nós servimos a um Deus que nos dá a vitória antes mesmo da batalha travada. É por isso que nós não temos que ter medo. Escute. Deus ele quer te dar oportunidades para você vencer as suas dificuldades. Fique atento à voz do Espírito Santo, atento àquilo que Deus ele quer para fazer. Sabe aquilo que você acha impossível de acontecer? Pensa aí, no mais impossível. Vasco permanecer na primeira divisão, por exemplo. Um exemplo. Pensa em algo assim completamente incompreensível. Eu vou te mostrar como é que é na visão de Deus. Como que é na visão de Deus o nosso impossível. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui na dinâmica. Olha só. Imagine que você aquele sapinho pererequinho, né? Que chama, né? Aquelas pequenininhas, né? Aquele sapinho, né? Pererequinho, né? Aquelas pequenininhas assim. Imagina que você sendo uma pererequinha assim, bem pequenininha, e aí, por algum motivo, cai um tijolo, aquele tijolo de concreto, aquele duro, e cai em cima de você. Ou então que você é uma formiguinha pequenininha, e que vem um paralelepípedo e colocam em cima de você. Viu? Falando dele, ele apareceu. Sabe o que é essa situação do impossível para mim? Que sou uma formiguinha pequenininha com um paralelepípedo em cima de mim? Sabe o que Deus ele faz? Tá aqui, ó. A formiga tá aqui no chão, ó. Tá aqui. Aqui é o paralelepípedo. Em cima de você. Aí você fala assim: meu Deus, isso daqui é impossível. Pastor Hugo não vai conseguir tirar esse paralelepípedo de cima de mim. Pastor Guilherme não vai conseguir tirar esse paralelepípedo de cima de mim.
Eu acho que nem o maior construtor vai conseguir tirar. Mas às vezes nós esquecemos que o nosso Deus ele é tão grande que para Deus resolver o teu impossível, e o nosso impossível é uma questão de perspectiva. O que é impossível para você, sabe o que Deus ele faz? Tira o filho. Aquilo que é tão impossível, que é tão complicado para você, eu tirei. Você não precisa se preocupar. E aí eu pergunto para vocês, que é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês essa noite. Qual é o teu pior pesadelo? Qual é teu calcanhar de Aquiles? O que é aquilo que tira o teu sono? O que é que faz você pensar de que nem Deus pode resolver na tua situação? Eu posso deixar algumas sugestões e talvez algumas pessoas possam se identificar. Por exemplo, às vezes, o maior pesadelo de uma pessoa, talvez de um homem, seja o desemprego. Talvez uma pessoa que esteja desempregada talvez por meses, talvez por um ano, seja o seu maior pesadelo, porque ele passa por constrangimento. As pessoas veem que estão constantemente na rua, que não estão trabalhando, talvez te achem incapaz. E esse é o teu maior pesadelo. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6,35. Deus ele tem resposta para o teu pesadelo. Aquilo que você acha que é impossível de acontecer, Deus ele faz acontecer. Talvez o pesadelo de alguém aqui seja a solidão. Talvez tenham pessoas aqui que tem medo de ficar sozinha. Tem medo, mas quando eu for envelhecer, será que os meus filhos vão me largar? Será que o meu marido vai morrer antes de mim? Né? Será que minha esposa vai morrer antes de mim? Ou então, não, eu já estou na casa dos 35, dos 40, ainda não casei. Será que eu não vou mais casar? Meu Deus, será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém me olha? A palavra de Deus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, aleluia, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Está lá em João 14, 16, 17. Deus ele tem resposta. Deus ele tem resposta para a tua solidão. Deus ele tem resposta para o teu desemprego. Talvez não seja nem o desemprego, nem a solidão, mas talvez seja a morte. Talvez tem pessoas aqui que o maior desafio dele, talvez o maior desafio da pessoa, o maior pesadelo dele seja a morte. Tem pessoas que não saem de casa com medo de morrer, serem atropelados, levarem uma bala perdida. E o que a palavra de Deus diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, o nosso lugar aqui é lugar de passagem. A palavra de Deus, ela nos preenche em tudo aquilo que nós necessitamos. Se você tem medo da morte, é porque você ainda não conhece que Deus ele tem uma morada para cada um de nós. Mas daqueles que recebem, que abrem o seu coração e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Talvez o seu maior pesadelo hoje seja uma doença, medo de ter um câncer. Talvez o seu maior pesadelo seja uma enfermidade, algo que você tem tratado ao longo dos seus anos, ao longo de tanto tempo na sua vida, e você não consegue lidar com aquela situação. Mas o que a palavra de Deus diz? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Tem pessoas, pastor Guilherme, que às vezes, que o maior pesadelo dele, que o maior medo é de ser criticado. Tem pessoas que o maior receio delas é de ser criticado. E elas param suas vidas. Param, deixam de fazer, deixam de se arriscar. Talvez eu não vou fazer um concurso público porque eu já não vou passar. Porque imagina as pessoas vendo que eu estou estudando tanto tempo e eu não passo. E aí? Como é que vai ficar? O que as pessoas vão falar de mim? Talvez não. Quem sou eu para fazer parte do departamento dos jovens? Eu já passei de certa idade. Não, o que as pessoas vão falar de mim? Não, eu não vou nem tentar, talvez, ajudar no ministério de louvor.
Porque o que eles vão achar? Será que eu canto suficientemente bem? Será que eu não canto? E se preocupam muito mais com a opinião das pessoas e se esquecem de que a palavra de Deus diz que, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, nós temos um advogado que está à frente das nossas causas, está à frente das nossas intenções. É Ele que advoga as nossas causas. Tem pessoas que o maior medo delas é da traição. Tem pessoas que o maior pesadelo delas é do risco de serem traídas. Às vezes, e param suas vidas por conta desse medo. O inimigo levanta situações para te deixar com medo por conta disso. E a gente para. E eu não estou falando só de relacionamento conjugal, não. Eu falo de um amigo. Tem pessoas que têm dificuldade para ter amizades porque acham que ninguém mais presta para ficar do lado dela. Tem pessoas que têm medo de serem traídas, por isso se fecham no mundo e não conseguem viver a plenitude de Deus. E o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 100, versículo 5? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Nós servimos a um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que Ele nunca vai nos trair. Por mais que nós sejamos infiéis, por mais que nós não fazemos o suficiente para agradar ao nosso Deus, porque por mais que nós nos empenhamos de fazer algo para o Senhor, nunca vai ser o suficiente, porque Deus Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente. Deus Ele é grandioso e Ele é fiel. Então, se você tem medo de ser traído, você pode ter certeza que é o Deus que nós servimos, Ele nunca vai te trair. Às vezes sem querer, eu posso te decepcionar, mas você pode ter certeza de uma coisa, que Deus Ele nunca vai te decepcionar. E eu faço uma prova aqui com vocês. Se vocês não abrirem o coração para o Senhor, deixar com que Ele entre para fazer morada, fazer a diferença, e se vocês não se sentirem satisfeitos, vocês me falam, eu rasgo a minha Bíblia e vou embora daqui. Porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo e do quão grandioso que Ele é. E às vezes tem pessoas, e aqui eu já começo a encerrar, que tem pessoas que temem e o seu maior pesadelo é perder o amor da sua vida. E o amor da sua vida podem ser muitos. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu namorado, pode ser o seu carro. Quantos homens aqui talvez não alisam muito mais o carro do que a sua esposa? Quantos aqui não valorizam muito mais algo material do que algo, do que você constituir um relacionamento? Qual é o amor da sua vida? O que é aquilo que você mais preza na sua vida? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o versículo que eu mais gosto da palavra de Deus. Às vezes você tem medo de perder o seu amor, mas Deus, Ele não teve medo de perder o seu amor, de perder o seu único filho até então. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, e aqui eu já encerro. Porque a nossa vida, ela é muito interessante. Porque a nossa vida é como se fosse um campo de batalha. A grande questão da humanidade, e vocês vão entender o porquê que eu vou falar sobre isso. A grande questão da humanidade é que nós não entendemos que por trás desse mundo físico nós temos uma grande batalha sendo travada e que existem pessoas em lados opostos para querer te derrubar, pessoas em lados opostos para querer te finalizar, para querer acabar com a sua vida, sendo que nós temos que estar preparados para a batalha da nossa vida. Você pensa o quê?
Você pensa que a sua vida é puramente uma questão de nascer, crescer, se desenvolver, trabalhar, arrumar uma namorada, arrumar um emprego e ter o teu trabalho? Não é só isso. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que tem acontecido no mundo espiritual. Tem pessoas que estão muito alheias a tudo aquilo que está acontecendo. O inimigo de nossas almas, ele tem tentado de todas as formas fazer com que você venha desistir dos propósitos de Deus. Sendo que Deus, ele nos dá muitas armas, ele nos dá toda uma couraça, ele nos dá todo o subsídio para que nós venhamos enfrentar os nossos maiores desafios. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel. E você pode estar pensando assim: Thiago, acho que você é meio doido, né? Porque como é que você pode estar usando aqui no púlpito, que é para colocar o teu kimono, você ainda, coitado, né? Faixa branca ainda, né? Dizem que faixa branca faz tanta besteira, né? Nós devemos estar preparados. E uma coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: infelizmente, não adianta você correr dos seus desafios, não adianta você correr dos seus pesadelos. Não adianta você achar que pelo fato de você correr, que você vai conseguir resolver o seu problema. Porque quando nós corremos do nosso problema, é uma batalha, é uma corrida que ele com certeza vai ser sempre perdida. Porque assim como aquele mar que tenta te tragar para o fundo do lá do mar, né? Ou seja, da praia, assim também são os nossos desafios. Existem desafios, pessoas que nos desafiam, situações que nos desafiam para que a gente venha temer, para que a gente venha se afastar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: essa corrida, ela já é derrotada. Nós fomos chamados para encarar todos os nossos medos de frente. Nós fomos chamados para que tudo aquilo que nos afronta, nós venhamos a estar preparados com o nosso kimono espiritual, daquilo que Deus, ele tem preparado para fazer na vida de cada um de nós. E por isso eu falo, Deus, ele me dá essa condição de eu conseguir enfrentar o meu maior desafio. E eu te falo, vocês conseguem imaginar qual seria o meu maior desafio hoje? Vocês conseguem entender hoje, na vida do irmão Tiago, qual é o maior desafio dele? Ótimas palavras, seu Tiago. Muito bom. Mas eu quero ver na prática. Porque eu sou responsável por trabalhar nessas áreas. Eu sou responsável para que os meus soldados atemorizem vocês. Atemorizem você. O seu medo, eu sou responsável. A sua insegurança, eu sou responsável. Trabalhamos forte, treinamos pesado para poder conseguir o meu objetivo, que é levar a sua alma para a condenação eterna junto comigo. Sou eu que trabalho com segurança. Sou eu que digo no teu ouvido que o teu casamento vai acabar. Sou eu que digo no teu ouvido e no ouvido de muitos que não vale a pena arriscar, não vale a pena se lançar, não vale a pena servir a esse Deus. Temos te observado, Tiago. E será que realmente
Você está preparado para me enfrentar? Olha, eu tenho que admitir que você tem bastante experiência, bastante tempo de vida e que tem observado a muitos. Mas você pode ter certeza de uma coisa: por maior que seja você, o meu desafio, eu não vou batalhar essa batalha sozinho, não. Eu não vou guerrear essa guerra sozinho, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai mandar a provisão. Se você acha que você vai conseguir me destruir, mesmo tendo muito mais tempo de experiência comigo, eu sirvo um Deus que é o Deus da minha provisão. E Ele não vai me deixar só nessa, não. Espera, Tiago. Estou aqui. Não esquece, não. Eu sou o capacete da tua salvação. Capacete da salvação. Na nossa armadura, o capacete da salvação, ele, quando nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nós tomamos a rédea das nossas vidas. É a cabeça que dá todo o controle do nosso corpo. E quando nós temos a certeza da salvação, quando nós entregamos as nossas vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós tomamos as melhores decisões e fazemos com que tudo isso de dificuldade nós possamos passar com facilidade. Obrigado. Conta comigo, Tiago. Eu sou a couraça da justiça. Couraça da justiça. Interessante. Já estou conseguindo montar a minha armadura para te enfrentar. Glória a Deus. Se hoje eu tenho o meu capacete, que me garante a salvação, que é a certeza da minha salvação em Cristo Jesus, e que a couraça da justiça, ela fala do quê? Não é da minha justiça. O Senhor, Ele me justificou. E quando eu tenho certeza dessa justificação, nós passamos a entender que nós somos blindados no nosso coração. Quando nós entendemos que nós somos justificados pelo Senhor e não pelas nossas boas obras, nós blindamos o nosso coração para aquilo que é de errado. E nós aceitamos os verdadeiros planos de Deus na nossa vida. Obrigado. Conta comigo também, Tiago. Eu sou o cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Olha só que interessante, né? Nos tempos da guerra antiga, o cinturão, ele era uma ferramenta que fazia parte da couraça, que ele dava sustentação. Ou seja, o cinturão da verdade, ele faz com que você tome as rédeas da sua vida, que você viva uma vida plena e cheia da presença de Deus. Porque quando nós mentimos, nós afastamos pessoas. Quando nós mentimos, nós fazemos com que muitas situações ruins aconteçam na nossa vida. E a verdade, que é a palavra de Deus, me garante a vitória. Obrigado. Tamo junto. Tiago, pode contar comigo também. Essa sandália do Evangelho da Paz. Sandália do Evangelho da Paz. Vamos voltar lá há tempos atrás. Eu lembro que os soldados romanos, eles tinham uma sandália que eles tinham 3 tiras de couro. Para quê? Para que não ficassem com bolhas nos pés dos soldados. E na parte de baixo, ele tinha algumas partes de ferro para dar mais aderência, né, no caminhar dos soldados. Então eles serviam para dar aderência na hora de caminhar e também para chutar o seu inimigo. Olha só que interessante, quando nós calçamos as sandálias do Evangelho da Paz, ou seja, quando nós somos chamados e pregamos a palavra de Deus, nós conseguimos caminhar com mais aderência na palavra de Deus e nós podemos expulsar os nossos inimigos com essa sandália. Obrigado. Tamo junto. Tiago, conta comigo. Eu sou o escudo da fé. Escudo da fé. Estou conseguindo montar a minha armadura. E o que seria o escudo da fé? O escudo da fé é justamente você usar da ousadia que nós temos na palavra de Deus para acreditar que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade, que aquilo que a palavra de Deus diz é real. Você tem fé quando você acredita naquilo que você não vê, né? Que ora a fé é a certeza daquilo que não se vê. E quando você utiliza o escudo da fé, você blinda os dados inflamados do maligno, que na época de antigamente, eles lançavam esses dardos, né, para desestabilizar a formação inicial dos exércitos, para eles já chegarem e devastarem tudo. Então,
sendo ousado na palavra de Deus, eu consigo me blindar colocando o escudo da fé, crendo que aquilo que a palavra de Deus diz, ela é verdade. E por isso eu tenho como conseguir conquistar a minha vitória. Tamo junto. Já, conta comigo como mulher. Foi a espada do Espírito Santo. A espada do Espírito. Interessante que a espada, também em tempos antigos, né, ela era uma arma de combate corpo a corpo, né? E para você manejar a espada, não poderia ser de uma hora para outra. Para você manejar, você tinha que ter prática. Você tinha que diariamente pegar aquela espada e fazer os movimentos de guerra. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando você pega essa palavra aqui, que é a Bíblia, e você começa a manejar, você começa a ler, você começa a se fortalecer, começa a se alimentar da palavra de Deus, ela é uma espada que ela é capaz de penetrar até no mais profundo íntimo do ser humano, porque a palavra de Deus, ela penetra no coração do homem e ela nunca volta vazia. É interessante que essa espada, ela é algo tão especial da parte do Senhor, que quando ela entra no teu coração, por mais que tente tirar, ela nunca vai ser a mesma. A semente já foi plantada. E é por isso que eu agradeço por essa arma. Obrigado. Conta comigo também, Thiago. Eu sou a igreja. A igreja. Mais uma providência de Deus para a minha vida. Que interessante. E o que seria a igreja? Não é a igreja física com I minúsculo, desse espaço, desse templo, mas é a igreja com I maiúsculo, que são todos os que são chamados filhos de Deus. Daquelas pessoas que entregaram sua vida a Jesus e que antes, se você achava que você era sozinho, agora você não precisa mais se sentir só, porque você passou a ter todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, como seus irmãos em Cristo Jesus, e que para minha vitória eu preciso permanecer numa igreja. Por isso eu te agradeço pela providência. Obrigado, igreja. Pode contar comigo também, Thiago. Eu sou seu pastor. Meu pastor. Por que um pastor seria tão interessante e que fosse uma providência de Deus na minha vida? Porque através do anjo da igreja, que é o pastor, homens direcionados, capacitados por Deus para direcionar e nos orientar nas nossas vidas. Hoje, nesse momento, eu consigo me sentir preparado e capacitado para conseguir enfrentar essa batalha, porque Deus, Ele me deu, através de Efésios 6, todas as armaduras de Deus, todas as partes das armaduras de Deus, que ainda me provisionou com a igreja, e que agora tem colocado um pastor, que é para cuidar da minha vida. Está pensando o quê? Não tem para você não. Todos os dias nós somos tentados por os inimigos de nossas almas, fiscal nosso derredor para nos destruir.
Gostaria que vocês ficassem de pé. Em nome de Jesus. Parou.